E aí, galera do QG, vá agora aqui voltando, Eden Zero, vamos para o arco 2, o arco de Norma, que foi o que a gente acabou no vídeo passado, e vamos continuando aqui. Bom, eles chegaram lá no planeta, aterrissaram, só que durante o caminho o Chique pediu para pilotar a nave, né? Aí a Rebeca fez, porra, ia ser um vídeo da hora, um novato pilotando a nave, só que o Chique bateu com a nave, ele não conseguiu aterrissar. Aí ele estava desenterrando a nave, usando o poder da gravidade dele, que ele consegue deixar as coisas mais leves. Aí quando eles estavam conversando e tal, a Rebeca começa a falar um pouco mais, dizendo que o planeta tem uma atmosfera estranha. Que a gente consegue ver nessa página dupla, que começa a chover pedra, tá ligado? Cristal. Os cristais de éter da Terra. Porque cada planeta é composto por éter. O éter e tudo na real é composto por éter. A Rebeca vai explicar. Só que eles não são, tipo, puramente uma coisa só, tá ligado? Eles têm as variações, as tendências elementais. Nesse caso ele acaba sendo de terra. O de Blue Garden era mais próximo, mais puxado pra água e assim vai, tá ligado? Aqui, ó. Um planeta abundante até da Terra e pá. Aí ele cristaliza na atmosfera e cai como pedra, tá ligado? Cristal, meio que chove pedra, praticamente. Aí vai moldando a superfície do solo do planeta, tá ligado? Começa a explicar aqui e tal, mais sobre o poder e o mundo. Aí o rap fala, é uma fonte de tudo, tá ligado? Eles existem humanos na atmosfera, nas máquinas. Praticamente tudo que existe é composto por éter. Aí isso fica mais claro comparado à fala no primeiro arco, quando a gente tava vendo no início, no primeiro capítulo, que era um poder para rivalizar com as máquinas, tá ligado? Porque como isso é composto nas máquinas, cadê? Eu acho que tem aqui, ó. Com ele você pode rearrumar o fluxo de éter no corpo, como uma máquina. Os humanos não têm a capacidade normalmente, tá ligado? De manipular isso dentro do próprio corpo, as máquinas têm. Aí as máquinas acabam tendo habilidades especiais. Aí os humanos, quando conseguem, o Chique foi ensinado pelo avô, que era uma máquina, tá ligado? Aí ele acaba tendo o mesmo poder, que, entre aspas, tá? Não necessariamente o mesmo poder, mas a mesma capacidade de gerar poderes como uma máquina, tá ligado? Aí, de maneira mais casual, a Rebeca fala que pode chamar de magia, de forma não científica, tá ligado? Aí ela fala que as balas do Rap Blast eram feitas de éter, ou seja, elas não era metal, não perfurava nem nada, ela só batia pra machucar e tal. Aí, como o planeta é composto por isso, o Chique se pergunta como é que eles vivem ali, né? Só que a cidade é subterrânea, aqui ó. Como as pessoas sobrevivem nesse lugar? Chove, literalmente chove pedra, rochas, tá ligado? Caem do céu. Aí para os humanos conseguirem sobreviver de forma adequada, eles criaram uma civilização subterrânea. Aí tem o acesso, os elevadores vai descendo e tudo mais. Aí eles vão até o local onde o professor vive, que eles estavam procurando. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com uma parada meio inesperada. Aparece uma pessoa lá, se queixando quem são eles e por que eles invadiram a casa dele, tá ligado? Por assim dizer. A casa, o armazém e tal. Aí a Rebeca nervosa, porque o cara tá com uma arma e tal, e fala que essa é a casa pergunta se essa é a casa do professor Wise, tá ligado? Que ela tava procurando ele e tal. Aí ele se pergunta, professor? Aí depois ele fala, eu sou um Einsteiner. Mas ele não conhece, ele tá jovem. Nem a Rebeca tava reconhecendo ele. E nem ele reconhecia a Rebeca, mas ele era a pessoa, tá ligado? Tem o mesmo nome. Aí fica essa confusão toda, tá ligado? Aí a gente corta um avanço temporal para 20 mil anos no futuro. 20 mil anos. Aí essas criaturas aqui eu fico na dúvida se elas são robôs ou são astronautas. Porque, tipo, eles se referem de uma forma diferente, né? Provavelmente, de forma mais informal, a gente iria falar um homem ou uma mulher e tal. Mas eles se referem como se fosse de meio científico, tá ligado? Tipo, é um humano macho. É um humano fêmea, que nem a gente fala. É um cachorro macho, um cachorro fêmea e tal. Não é um cachorro homem, tá ligado? Aí, sem contar a forma como é essa armadura, tá ligado? Esse exoesqueleto que esses dois seres estão usando, tá ligado? Que pode parecer realmente armadura, mas pode ser simplesmente só o modelo da máquina, sabe? Mas de qualquer forma, eles estão investigando a superfície de um planeta ou algum astro e eles encontram esses restos mortais de um macho e de uma fêmea. E eles oram pela alma dessas pessoas, o que pode dar mais indícios de que realmente podem ser pessoas do futuro
astronautas, porque eles estão rezando, tá ligado? Teoricamente, máquinas não teriam uma crença tão forte assim, mas pro mundo de Eden Zero isso pode não se aplicar. Aí eles encontram o Bicube, tá ligado? Nunca vi algo assim, tem uma coisa escrita. O que é que tem escrito? Eden Zero. Aí já dá um cliquezinho, tá ligado? Porque esse negócio lembra um pouquinho o Bicubezinho que a Rebeca tem, sabe? Aí será que isso era a Rebeca e o Chique? Tá ligado? 20 anos no futuro encontraram, tá ligado? E ainda tem toda essa problemática em questão do professor que ajudou a Rebeca a estar jovem e não reconhecer ela, tá ligado? Ou seja, a gente fica com essa confusão, tá ligado? Aí quando passa, a gente é apresentado a nossa narradora da história, a Xiao Mei. Aí ela fala, né? O tempo nessa história pouco importa. Então a gente vai trabalhar bastante com... Não vou dizer necessariamente viagem temporal, mas vai ter uma parada nesse aspecto, tá ligado? O tempo vai oscilar bastante, vai ir, vai voltar, tudo mais. Então a gente pode esperar uma parada bem viajada nesse quesito. Então a gente não necessariamente vai precisar ficar preso a coisas que aconteceram ou que vão vir a acontecer, porque isso pode acabar não sendo nada, tá ligado? Porque o tempo não importa, pode ser algo do futuro, mas pode ser algo importante ou pode ser algo só pra destoar, sabe? E chamar sua atenção apenas e nada mais, não tem mais nenhuma importância. Aí a gente continua aqui, volta pra onde eles estavam, e o Chique diz que Chique está com óculos de raio-x, e ele diz que tem uma pessoa em cima no telhado, tá ligado? Aí a galera dá tiro e pá. E depois que o Chique derrota eles e tal, eles falam que eles estão se metendo com quem eles não sabem e tal, que Sib, braço de ferro, vai matar eles e tal, que eles estavam atrás do Wise, tá ligado? Porque ele fez alguma coisa, roubou algo deles e eles estavam procurando. Aí o óculos, como é um óculos de raio-x, tá ligado? Ele tem a função de você consegue ver a pessoa sem roupa, tá ligado? Por isso que o Wise aqui, ele fica corado, ó. Que o rostinho dele, coradinho. E aí o Chique fala, né? Você tá pelado, porque pela visão do Chique, pelo óculos, o cara tá nu, tá ligado? Aí eles começam a pensar e a gente vê como é o professor. Ó, ele é idoso. Mas o Chique nota uma semelhança fisionômica com com a pessoa que eles tinham visto, tá ligado? Com esse Weisenstein. Aí eles começam a se questionar, será que ele usou uma droga da juventude? Porque ele era um cientista, tá ligado? E acabou perdendo as memórias por causa da droga. Só que eles começam a achar que pode não ser isso. Aí a Rebeca tenta procurar alguma coisa na internet, mas ela não consegue ter acesso. Nem o rap. E quando eles saem pra cidade, eles percebem que eles voltaram 50 anos no tempo. Ela vê o jornal na televisão, que aí fala que a guilda que ela tá foi inaugurada, mas a guilda já existia há 50 anos. Aí ela olha na datação, data mesmo, tem no outdoor a data do ano e tá de 50 anos atrás. Aí eles percebem que eles viajaram no tempo. Como isso aconteceu, quando isso aconteceu, nem a gente, nem eles sabem. Aí já começa todo o que mescla mais ainda, porque a Xiaomi tava falando, o tempo não importa, tá ligado? Pode oscilar bastante tempo presente, passado e futuro em algum momento, sabe? Aí a gente fica nessa, o que tá acontecendo, porra? Como isso aconteceu, tá ligado? Aí o Sib aparece com esse Night Gear, que é um robôzão gigante e tal. Aí ele pensa que o Chique e a Rebeca são amigos do Wise. Aí ele vai e tenta atacar eles, porque esse é cúmplice, tá ligado? E ele tá querendo se vingar. Aí, só que a Rebeca fala, a gente tá no passado, a gente pode criar um paradoxo se a gente mudar alguma coisa. Então ela recomenda fugir. Só que a galera ia atrás deles e tal, e o Chique começa a cair de lado e para meio que voar. Aí eles começam a atirar e tal, e o Sib chega junto e vai dar um golpe neles. Só que o Chique, para tentar se defender, que eles estavam sendo atacados, dá um golpe que quebra o braço do robô, do Sib e tal. Aí ele cai. Aí depois que eles conseguem fugir, eles estão num bar que a Rebeca tinha ouvido falar do professor, que ele gostava de ir, tá ligado? Aí ela foi lá pra ver se por um acaso eles acabam se encontrando, e a gente acaba de ver várias raças diferentes. Tem essa menina coelho aqui, tem até a mãozinha, como se fosse a mãozinha de coelho, aí tem esse cara que parece um porquinho, o outro com chifres e tal. Aí a Rebeca fala que existem várias raças diferentes, tá ligado? Vários alienígenas e tal. Aí o Chique fica impressionado, querendo fazer amigo com eles. E a Rebeca fala que essas raças, que são mais humanizadas visualmente,
elas têm cultura e língua muito semelhante à dos humanos. Tá? Aí eles acabam tendo um grau de convivência. Tipo um Star Wars, onde tem várias raças, a galera já tá acostumada, eles vivem junto e tal. Aí eles acabam realmente encontrando um Ais. E ele tinha roubado uma maleta do Cibir, que ele acreditava estar com dinheiro e tal. E ele acaba não querendo se misturar. Eles acabam conversando e tal. E o Chique rouba a mala dele. Tá ligado? Ele começa a falar. Fala que tinha uma profissão em Grão-Bel chamada ladrão. Aí ele começa a fingir que tá com essa profissão. Aí ele vai, rouba e tal. Só que de repente o poder do Chique falha. Aí ele cai e a gente descobre o que tem dentro. O Ais pensa que é dinheiro. Ele tem uma silhueta aqui que dá a entender que tem alguém. Alguma coisa ali dentro. E era um robozinho. Sabe? E fica todo mundo... Que? Um robô? Nem o Ais sabia que era aquilo. Ele roubou achando que era dinheiro. Só que a robozinha, ela tem a habilidade de gerar pulso eletromagnético, o que faz as coisas que precisam de eletricidade, de certo modo, que são mais tecnológicas, desligar. Aí o Rap desliga, ele com o olho branco parado, imóvel e tal. E por isso que o Ether Guia do Shake parou de funcionar, porque ele é semelhante a esse tipo, é como se fosse um aparato tecnológico interno, mais ou menos, e tal. Então ele funciona de uma maneira parecida. Só que ele tem um tempo. Depois ele volta e tal, reinicia as coisas. Aí as luzes e o rap volta a funcionar normalmente. E ela começa a ficar instável, porque ela tinha um mestre e tal. Aí o Cibir pegou ela e tá fazendo uma pressão psicológica, de certo modo, ameaçando e tudo mais. Aí ela acaba ficando nervosa, com medo, e acaba voltando para onde o Cibir tá, com medo de que algo possa acontecer com ela ou outras coisas e tal, por ela ter, entre aspas, que ela não fugiu, ela foi roubada, tá ligado? Aí ela fala que ela é um androide, aqui um flashbackzinho, ela é um androide anti-máquinas, o nome dela é Pino. Aí o Cibir arranca uma perna dela e tal. Eles acharam uma maleta da Pino e lá tinha falando coisas sobre ela, tinha alguns registros. E ela também era do futuro. Eu acho que não... ok, essa maletinha aqui falando registro, aí eles viram memórias dela, ela sofrendo e tal. Apagaram a memória do antigo mestre dela. E o Chique fica irritado com isso, porque ele tinha feito amizade. Ele pede pra ser amigo dela. Não tem aqui, mas ele pede pra ser amigo dela. Aí ele fica extremamente irritado com o Cibir e ele fala, não quer saber mais se é passado, se vai mudar alguma coisa. Ele vai lá, dá um jeito nisso, salvar ela e botar o cara no lugar dele, tá ligado? Aí aqui a Rebecca, olha, a Pina é um robô do futuro. Aqui, do ano 492. Eles estão em 442, 50 anos atrás. Aí, como isso já influenciou os acontecimentos do passado, eles fazem agora, já era. Aí o Ais tá lá e tal, e ele vai e ataca o Cibir também, que ele foi atrás do Cibir para pegar a Pina, porque ela poderia usar esses pulsos eletromagnéticos para roubar caixas eletrônicos e entre outras coisas. Aí ele vai lá atrás dela e lidar com o Cibir, que eles tinham uma certa inimizade, e o Chique e a Rebecca invadem o local com uma motoca. Aí o Chique, quando cai, ele usa uma habilidade. Ele puxa todo mundo. Todos os randomzinhos que estão dentro da área, que estão dentro desse espaço preto, são atraídos para onde o Chique tá. Aí o Chique vai dar porrada em todo mundo e tal, e depois o Ais aproveita a oportunidade, pega a Pino e vaza, sabe? Pega a moto também. Só que aí o Cibir ativa o mecanismo e cai uma broca. Não é nem uma broca, é só um pedaço gigantesco de metal. Aí o Chique empurra a Rebecca e ele cai, é esmagado. Aí os capangas, o braço direito do Cibir, que são os Skull Brothers, aparecem. Eles têm pernas de metal também e tal. E o Chique, quando a gente olha, vai para o panorama dele, ele vai para o subsolo, onde tem um monte de sucata. E o capítulo 9 acaba com o Chique vendo um robô que parece com um amigo Michael dele, que ele cresceu junto em Grão-Bel. Só que ele é só um robô modelo. Esses robôs acabam sendo produzidos em massa, têm o mesmo modelo, então eles são fisionomicamente iguais. Mas os programas, as convivências, as experiências são completamente diferentes. Aí o Chique tenta consertar ele e tal, só que o Chique depois se lembra que ele não tem essa habilidade de consertar. Que era tudo uma ensinação dos robôs em Grão-Bel por causa do papel dele. Aí o robô pensava que todos os humanos eram maus,
e cruéis por causa do que tinha acontecido com eles, que o Cib depois cansava ou quando os robôs não cumpriam as funções, ele destruía e jogava fora. Aí ele vê que o Chique é uma pessoa boa, tá ligado? Aí os descobriram, são tarados em perna. Aí eles ficam atrás da Rebeca tentando atacar ela e ficam admirados pela perna dela. Aí ela acha uma pistola, um revólver no chão e começa a atirar neles. Só que eles têm pernas de metal. É que eles defletem os tiros e tal e não são afetados. Só que o Chique volta, tá ligado? Ele fica mais raiva ainda, ele volta. Aí quando ele volta, ele vai e ataca direto os irmãos e dá um chute em cada um, mandando eles pra longe e tal. E logo em seguida ele pergunta pra onde foi que o Cib tinha ido. E ele vai virado no Jiraiya. Aí ele usa o poder dele de gravidade e ele atravessa facilmente o robô do Cib e pega ele, tá ligado? Dando uma voadora. Fica todo mundo impressionado e tal. E aí eles vão lutar. O Chique joga o Cib no chão, aí o Cib volta, dá um socão no Chique. Só que ele está extremamente irritado porque ele foi ensinado sobre o valor da vida humana, da vida das máquinas. Todos têm o direito de viver, todos têm coração e capacidade de pensar por conta própria. Ele aí usa outra habilidade de gravidade que ele gera gravidade acumulada e arremessa, tá ligado? Ele joga. Fica uma bola de gravidade extremamente pesada. Eu não sei se eu peguei a cena que o Cib fala, mas ele diz que era extremamente pesado. Então acaba sendo como se fosse realmente um canhão atirado, tá ligado? Que aí vai derrubando o Cib e criou pressão nele. E eu não peguei, então eu fico na dúvida se isso simplesmente jogou ele no chão, mas eu acho que não. Até pela cena do anime, vai empurrando ele, mas aos poucos a gravidade vai pressionando ele no corpo inteiro, tá ligado? E aí o Cib é derrotado. Ele cai no chão, fica todo machucado, e o passarinho que o Cib tinha com ele sempre começa a controlar o robô, tá ligado? Pra atacar a galera. Aí ele pega o Chique e vai autodestruir. Só que a Pino fica comovida pelo discurso do Chique e usa o poder dela, o PAM, e desliga o robô, e o rap acaba indo junto por causa da área de alcance. Então ela não consegue controlar um foco. Toda a área em volta vai ser afetada. Aí o Chique cai, se livra e ela fica feliz por Chique ter ajudado ela. E a Rebeca fala aqui que eles usaram a investigação e ele ia tentar usar o poder da Pino para dominar a cidade, usando os robôs militares da polícia que estavam lá e tal. Ele maltratava robôs e não sei o que. Só que enquanto eles estão conversando, a polícia chega, porque eles estão causando zona na cidade, tá ligado? Mesmo eles sendo pessoas que impediram a gangue do Cib, estavam causando zona na cidade. Aí a polícia começa a ir atrás deles, o Wise vai embora e o Chique e a Rebeca vão embora também. Aí eles vão pra nave deles e tal, começam a sair. Só que quando eles estão fugindo, eles não conseguem atravessar a atmosfera, tá ligado? Eles ficam meio que presos, como se estivessem sendo puxados. E aqui começa a falar a energia desconhecida, incapaz de analisar. Aí o mais aparece, que ele se infiltrou na nave e ele pega a nave. Ele ia embora e aproveitar que já que ele tinha que fugir, eles tinham uma nave e iam para outro planeta, ele ia fugir junto, tá ligado? Ele se infiltrou, ele ameaça pegar a nave. Que se eles entregarem a nave, ele vai fazer eles conseguirem ir para o espaço. Aí o Chique acaba dizendo que eles vão entregar, porque eles iam ter que pegar outra nave de qualquer forma, então eles podiam se desfazer dessa forma. Só que a gente descobre que o Mars tem um Ether Guia, que ele consegue manipular máquinas, que é o Máquina Maker. Um Ether Guia para modificação de máquinas, Máquina Maker. Então toda máquina que ele tiver em contato, não necessariamente em máquina, mas qualquer aparato tecnológico que ele tiver em contato, ele consegue modificar da forma que ele quiser. Aí ele começa a potencializar as capacidades da nave, para eles terem mais impulsão, para poder eles conseguirem sair do planeta. E ele acaba consertando também a perna da Pino, que ela estava só com um preguinho e tal. Eles conseguem sair. Só que a Rebeca finalmente consegue um retorno do professor Wise, que ela estava mandando um e-mail avisando que ia visitar eles e tal. E a gente começa a ter uma noção do que foi que aconteceu. Ele fala que eles tinham ido para Norma e o planeta foi designado como planeta anti-invasão. Ou seja, o planeta foi fechado. Então provavelmente aquela energia que estava impedindo eles de passar foi por causa disso, tá ligado? Porque meio que fecharam o planeta. Aí ele fala que tá feliz porque eles voltaram e tal. E ele começa a explicar a questão do passado. E eles não voltaram pro futuro, né? Tipo, eles estão normal.
o planeta que tinha voltado no tempo, tá ligado? Que era o passado de Norma, que aquele planeta acabou se isolando do resto do tempo, tá ligado? O tempo foi num caminho só e o planeta acabou se isolando, indo em outra direção. E eles presenciaram isso e viajaram, mas como isso é quase que isoladamente em relação ao resto do universo, não criava paradoxos, tá ligado? Então não tinha qualquer influência, porque o que já tinha acontecido continuou acontecendo, as pessoas daquela época já que envelheceram em 50 anos, e tudo aconteceu normalmente. Só que como aquele planeta acabou voltando 50 anos no tempo por causa de um monstro que come tempo de planetas, todo regressou, sabe? Aqui, ó, um monstro no universo que come tempo de estrelas. Diz aqui, ó, Tokihame, ou Chronophage, ou o Papa-Tempo. Esse monstro, ele passa pelo planeta, ele se alimenta do tempo. O tempo que ele vai comer é aleatório, ele come o que ele quiser, então pode ser 5, 10 anos, até centenas ou milhares de anos. E o planeta volta no tempo. O planeta isoladamente volta no tempo. Então, até as pessoas que estão lá, se elas permanecerem no planeta enquanto o Papa-Tempo devorar esse tempo, se essas pessoas não estiverem vivas naquele período, elas deixam de existir. Se elas estiverem, elas rejuvenescem. Se as pessoas saírem do planeta, quando o tempo voltar, vai ter uma versão daquela pessoa naquele tempo, porque o tempo vai voltar independente do que acontecer fora, sabe? Por isso que a gente viu o Ash jovem e o Ash velho, porque como o Norma voltou no tempo, eles saíram e tal, teve um alerta e as pessoas deixaram o planeta. Quando o planeta voltou, mesmo que não tivesse mais ninguém lá, é como se estivesse sendo a parte de 50 anos no passado. Ou seja, é um pouco difícil de explicar, mas eu acho que deu para entender. E ele começa a falar aqui, ó, quando a estrela é comida, ele volta no tempo. E não há como reverter. Vai continuar normal. Ele se torna uma realidade meio que diferente, a parte isolada naquele planeta. Então, não tem problema o Ash sair de lá, não vai interferir um com o outro na existência, né? Tipo, vai ser como se fossem duas pessoas diferentes. E tudo vai acontecer normalmente. Aí ela tá falando, um planeta morto, porque a Norma que foi falado no final do primeiro arco, Norma era um planeta morto justamente por isso, porque a versão do planeta deixou de existir. Agora é outra versão do planeta, sabe? E quando eles estão fugindo, em meio a toda essa explicação e tudo mais, eles se deparam com uma nave gigantesca que passa na frente deles, que era piratas espaciais. Aí o Chique, porra, e tal, fica animado. Mas de quem é esses? Quem são esses piratas espaciais? A Elsie, que estava atrás do Chique, ela finalmente chegou nele. Ela tinha descoberto que eles estavam indo pra Norma e ela finalmente chegou nele. Aí ela captura a nave deles e puxa pra dentro. E aí acaba o segundo arco. O próximo arco é Skull Ferry, e vai ser no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem resumido, porque eu praticamente só estou contextualizando, falando sobre o que aconteceu e explicando algumas coisas, fazendo alguns pequenos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ser mais ou menos essa pegada, porque senão os vídeos vão ser muito grandes se eu ficar me aprofundando demais. Enfim, até a próxima. Falou!